Ser ignorado não dói como um soco, dói como um silêncio que se prolonga demais, como uma mensagem vista e não respondida, como um interesse que morre sem explicação, como a sensação de que você está ali, mas ninguém realmente te vê. E o mais cruel nisso tudo é que não há um conflito claro, não há uma rejeição direta, só um afastamento progressivo, educado, quase invisível, e você começa a se perguntar, em silêncio, o que eu fiz de errado? Mas há uma pergunta ainda mais desconfortável, uma que quase ninguém tem coragem de fazer. O que em mim empurra as pessoas para longe? Talvez você não seja desinteressante, talvez não seja feio, talvez não seja insuficiente, talvez exista um padrão no seu modo de estar no mundo, que transmite carência, rigidez, tensão ou ausência de presença, sem que você perceba. E o mundo não confronta isso, ele simplesmente se afasta. Se você já sentiu essa invisibilidade social, esse vácuo emocional onde nada explode, mas tudo esfria, então este vídeo não é sobre culpar você, é sobre lucidez, sobre olhar para si sem anestesia e perceber que algumas formas de agir gritam por conexão, mas soam como peso. Existe um erro que quase ninguém percebe em si mesmo, porque ele não parece um erro, ele se disfarça de virtude. É o comportamento inconsciente que repele presença humana. Você acredita que está sendo autêntico, sensível, disponível, profundo. Mas o que as pessoas sentem não é profundidade, é peso. Elas sentem uma pressão invisível, uma demanda silenciosa por atenção, uma urgência emocional que você mesmo não confessa. Jung dizia que tudo o que não é integrado à consciência se manifesta como destino. E aqui, o destino é simples: ser ignorado. Porque quando você entra em qualquer relação já faminto por validação, você não encontra o outro. Você o usa como anestesia para a sua solidão. Isso é carência emocional disfarçada de profundidade. Você fala demais sobre sentimentos, entrega intimidade cedo demais, mostra fragilidade sem ainda ter construído presença. E isso cria uma inversão estranha. Em vez de mistério, você gera saturação. Em vez de conexão, você gera desconforto. Nietzsche alertava que quem se expõe demais perde densidade, porque o que não resiste ao tempo não cria valor simbólico. Excesso de disponibilidade é uma forma de implorar sem palavras, responder rápido demais, estar sempre ali, concordar demais, validar demais. Você acredita que isso cria vínculo, mas cria previsibilidade. E previsibilidade mata o desejo humano por descoberta. As pessoas não se afastam porque você é insuficiente. Elas se afastam porque você não sustenta a ausência. Você ocupa todos os espaços com a sua energia mal posicionada. Não deixa silêncio. Não deixa eco. Não deixa curiosidade. E sem silêncio, nada cresce. Existe algo profundamente antinatural em alguém que nunca falta, que nunca some, que nunca se recolhe. O ser humano se apega ao que exige travessia, não ao que se entrega no portão. A ironia é brutal. Quanto mais você tenta ser escolhido, menos escolhável você se torna, porque você comunica, sem perceber. Eu preciso de você para existir. E ninguém quer carregar esse peso. Esse é o erro silencioso. Não a sua sensibilidade, não a sua lucidez, mas a sua renúncia à própria autonomia emocional. Você não está sendo ignorado por azar. Você está sendo ignorado por excesso de presença, por excesso de entrega, por excesso de necessidade disfarçada de bondade. E isso, o outro sente no corpo, antes de entender com a mente. Existe uma renúncia que ninguém te contou que viria junto com a lucidez. Ela não aparece como tragédia, não vem como um evento, ela se instala devagar, como um silêncio prolongado. É a renúncia invisível que poucos suportam, a renúncia de pertencer sem se trair. Quanto mais você pensa, menos você cabe. Quanto mais você vê, menos você consegue fingir. E quanto menos você finge, menos você é escolhido. Por isso quem pensa demais quase sempre ama sozinho. Não porque seja incapaz de amar, mas porque recusa amar sob anestesia. Você não consegue se empolgar com conversas vazias, não consegue rir do que não tem graça, não consegue sustentar relações que só existem para tapar buracos emocionais.
e isso te isola, não por arrogância, mas por exaustão espiritual. Você começa a perceber algo brutal. A maioria das conexões humanas é construída sobre distração, não sobre verdade, sobre rotina, não sobre presença, sobre medo da solidão, não sobre escolha real. E você não consegue mais participar disso sem sentir náusea. O preço da lucidez num mundo anestesiado é esse. Você perde a capacidade de se misturar. Você entra em ambientes e sente que está deslocado. As pessoas falam de consumo, status, entretenimento, pequenas urgências, e você só consegue pensar na impermanência, na morte, no vazio, na falta de sentido, não por drama, mas porque sua mente não desliga, e isso te torna solitário até no meio da multidão. Existe uma solidão específica de quem enxerga demais. Não é a solidão de não ter ninguém. É a solidão de não encontrar ninguém que suporte conversar no mesmo nível de profundidade. Você começa a se podar, a suavizar sua fala, a esconder seus pensamentos, para não assustar, para não parecer intenso demais. E cada vez que você faz isso, você se trai um pouco, até que percebe, ou você vive integrado ou vive aceito. Os dois raramente coexistem. Ser quem você é custa vínculos fáceis, custa convites, custa pertencimento automático, custa a sensação confortável de fazer parte da maioria. Mas o que você ganha é algo que quase ninguém tem: coerência interna. Você pode até amar menos vezes, mas quando amar, não será por carência, será por reconhecimento. Você pode até ser ignorado por muitos, mas não será invisível para si mesmo. E isso é um tipo de liberdade que dói. Existe uma virada que não acontece fora. Ela acontece dentro. Não é quando alguém finalmente te escolhe. É quando você para de implorar por ser escolhido. A maioria das pessoas não é ignorada por azar. É ignorada porque vive em estado de súplica invisível. Você não percebe, mas seu corpo pede. Sua fala pede. Sua presença pede. Me veja, me valide, me escolha. E quanto mais você pede, menos magnético você se torna. A primeira renúncia é essa: renunciar à necessidade de ser necessário. Enquanto você precisar que alguém te complete, você será percebido como um fardo emocional, não por crueldade do mundo, mas por uma lei silenciosa da psique humana. Ninguém deseja aquilo que implora por existir. A segunda renúncia é mais difícil: renunciar à exposição excessiva. Você não precisa entregar sua alma para qualquer um. Não precisa transformar toda conversa em confissão. Não precisa transformar todo vínculo em intensidade. Mistério não é jogo, é ritmo. É permitir que o outro caminhe até você, em vez de você correr até ele. Silêncio não é ausência, é espaço simbólico. É no espaço que o desejo cresce. É na ausência que o valor se organiza. A terceira renúncia é brutal: renunciar à esperança de que o mundo te entenda. Ele não vai. Não no seu nível, não no seu tempo, não na sua profundidade. E quando você para de exigir compreensão, você para de se deformar para caber. Você começa a sustentar sua estranheza com dignidade, sua lucidez sem pedir desculpa, sua solidão sem drama. Isso muda tudo, porque algo paradoxal acontece. Quando você para de tentar ser interessante, você se torna interessante. Quando você para de buscar vínculo, você se torna vínculo. Quando você para de pedir presença, sua presença se torna pesada, densa, magnética. Não por técnica, por integridade, não por manipulação, por autonomia emocional. Você deixa de ser alguém que quer algo do outro e passa a ser alguém que é algo por si. E isso o outro sente, no corpo, antes de entender com a mente. Não é uma promessa de que todos vão te escolher. É algo mais real. Os que te escolherem não te ignorarão. E você não se diminuirá para ser mantido. Você trocará quantidade por densidade, urgência por presença, carência por silêncio fértil. Isso não te torna popular, te torna inteiro. Talvez o problema nunca tenha sido que você é invisível. Talvez o problema seja que você se oferece demais para um mundo que só respeita o que não pode consumir rápido. Você tentou ser bom, disponível, compreensivo, presente. E quanto mais você se entregava, menos era visto. Isso não é azar, é dinâmica psíquica. O ser humano não se apega ao que não exige travessia. Não valoriza o que não impõe distância. Não respeita o que implora por existir. Você não está sendo ignorado porque é insuficiente. Está
sendo ignorado porque renunciou à própria densidade, porque transformou presença em súplica, vínculo em urgência, autenticidade em carência. E isso esvazia qualquer aura. Existe uma liberdade dura que poucos aceitam, a de sustentar o próprio valor, sem plateia, sem validação, sem resposta imediata. Ser ignorado dói, mas ser aceito à custa de se trair dói mais. Você não precisa mudar quem você é, precisa parar de se oferecer como anestesia emocional, precisa reaprender a faltar, a se recolher, a se escolher antes de pedir para ser escolhido. Talvez você continue sendo ignorado por muitos, mas os poucos que ficarem, não ficarão por pena, nem por carência, nem por hábito. Ficarão porque reconheceram algo raro, alguém que não mendiga presença. Continue refletindo, continue caminhando, mesmo que seja sozinho por um tempo, porque quem sustenta a própria lucidez, sem se deformar para caber, nunca é realmente invisível, só não é consumível. E isso é o início de toda a liberdade interior real.